Fala pessoal, beleza? Pessoal, vou explicar uma informação bem importante para vocês aqui. Qual é o maior risco desse operacional que a gente utiliza, tá? Qual é o maior risco que a gente tem neste operacional? O maior risco que a gente tem nesse operacional se trata em você abrir posições, né, em final de mês, tá? Quando você abre posição na última semana do mês, depois do dia 20, 25, você tem o risco de acabar ficando preso na operação. Porque sempre que muda o mês, mudam a posição, os contratos, as metas dos grandes bancos, né, das financeiras, dos grandes players, big players, vamos dizer assim. Eu estou com uma operação aqui, ó, que eu peguei para ilustrar para vocês e mostrar didaticamente, tá? Onde é o grande armadilha desse operacional. Como a gente utiliza a busca pelo retorno, né, a exaustão do movimento do preço e retorno dele à VWAP, aqui eu abri uma operação aqui, ó, nesse dia, tá, no final do mês. Então eu abri uma operação aqui, né, acreditando que ele fez essa grande subida, aliás subiu aqui 1,5%. Eu já estava esperando que ele voltasse a subir mais um tanto, né, e realmente ele subiu aqui, ó, mais 1,29%. Né, e eu falei, vou pegar esse movimento eu estava aguardando ele fazer exatamente essa subida para poder fazer o retorno dele para a VWAP, né, considerando, né, a distância que a gente tinha aqui, ó, nesse ponto, a distância que a gente estava, né, da VWAP semanal para fechar a semana, né. Então, como a gente ia ter os feriados, né, ia ter o feriado do aniversário dos Estados Unidos, né, dia 4 de julho, então eu falei, vai ter um grande movimento de queda e realização. Acreditando nisso, né, o mercado soberano, ele decide o que ele faz. Então a gente tem essa tendência aqui essa grande diferença, né, de preço, né, e pensando também no fechamento do mês. Então eu acreditei que ele ia fazer o fechamento antes ele ia tocar aqui nessa VWAP mensal antes do fechamento do mês, tá? Mas isso não aconteceu. Então, estamos tranquilos, o operacional está montado, né, os stops estão posicionados e a nossa meta está bem clara e a gente está bem tranquilo na operação. Mas para deixar claro para vocês a armadilha, né, para você não se afogar dentro do operacional. Por isso que a gente entra sempre com a mão leve, né, com um percentual onde você tem a margem para poder fazer as suas entradas e saídas parciais. Então o que aconteceu? Ele começou a subir, a gente pega essa exaustão do preço acreditando que ele vai fazer o retorno para a VWAP. Isso não aconteceu, ele continuou subindo. Chegou a fazer essa mímica de que iria voltar, né? Então ele chegou aqui, ó, voltou para o nosso break-even, bem aqui. Então a gente fez as entradas sempre na venda, aguardando ele cair aqui totalmente para poder fazer as saídas parciais. Ele não pegou as nossas parciais, né? Eu tinha até uma ordem aqui posicionada bem próximo do nosso break-even, e ele passou por perto, mas pelo spread ele acabou não pegando a operação e continuou a subida. Continuou a caminho de subida, né? Aqui eu praticamente eu perdi as perspectivas de subida, né? Então eu falei, os meus alvos já haviam sido atingidos, né? Então quando a gente tem uma posição como essa, a gente abre, traça uma fibra, né, desse último topo até o último fundo, para ter uma perspectiva, né, de até onde ele vai. E aí aqui eu tracei esse alvo aqui, ó. Então ele teria o primeiro e o segundo alvo. E foi exatamente o que ele foi buscar. Olha lá. Então eu tinha segundo alvo, eu deixei traçado a linha laranja aqui no fundo. Esse seria o meu segundo alvo. Tá? Eu tinha deixado uma ordem, né, com praticamente o dobro da minha posição, do que eu já estava posicionado, estava posicionado uma ordem aqui para trazer meu preço médio aqui para cima. Só que ele acabou não pegando. Eu deixei exatamente na linha laranja. E o mercado veio, passou bem perto e não pegou. Ó. Ele chegou aqui, ó, bem pertinho e não pegou minha ordem. Tá? Ele não pegou minha ordem. Então era para o meu preço médio ter vindo aqui para meu cálculo era para ele chegar aqui nessa linha laranja. Mas como ele não pegou minha ordem, tudo bem, fiquei na pedra e aguardo o mercado trabalhar. Ele poderia continuar a subida, né, quando começar a fazer a correção. Mas, amparado pelo gráfico mensal, né, ó, aqui a linha vermelha é onde eu fiz a entrada. Então ele fez exatamente essa vela. E eu queria fazer o quê? Eu queria fazer a exaustão desse rompimento falso. Ele rompeu essa vela, que era a máxima. Tinha essa máxima, ele rompeu forte, ele fez essa vela aqui de retorno. Eu peguei uma grande venda aqui nesse rompimento falso, né? Depois ele rompeu o verdadeiro no outro dia, e eu entrei bem nessa vela. Então ele subiu, caiu, e acreditei que ele fez essa vela com pavio superior, acreditei que ele ia fazer essa correção daqui, né, descer, fazer a descida aqui e retornar para a média de 20.
Mas ele não fez isso, ele resolveu continuar subindo e fez mais 1, 2, 3, 4 velas positivas. Aqui tinha uma outra ordem, né, que a gente tinha traçado, como eu expliquei para vocês. E agora ele está começando a voltar para dentro da nossa posição. Mas tranquilidade, né, não precisa ter desespero, basta seguir o operacional, porque ele vai tocar a média de 20, ele vai vir buscar a média de 20, pode demorar um pouco, pode não, e ele vai voltar para cá. Como a gente trabalha com esse operacional, ele vai acabar voltando aqui para tocar esse gap de VWAP semanal e provavelmente vai vir tocar também esse gap de VWAP mensal. Inclusive aqui é meu alvo, né? Você pode ver a linha vermelha que está aqui tracejada, que esse é meu alvo final, né? E quando ele fez esse último, começou a fazer a reversão. Então ele fez aqui, fez um fundo e fez um topo mais baixo, né, do que o topo anterior. E aí depois ele fez um fundo mais baixo do que o fundo anterior, ou seja, aqui foi a reversão, quebra de tendência. Quando ele fez isso, eu tinha praticamente certeza que ele não iria mais pegar minha ordem aqui em cima. Então eu falei, bom, então aqui, já que ele não vai pegar minha ordem, eu vou esperar, ao invés de eu aumentar minha posição, né, e eu poderia ter aumentado minha posição aqui nesse topo que ele fez aqui, como foi a mesma linha do topo anterior, topo duplo, eu poderia aumentar minha posição aqui para acelerar o processo de entrada no positivo, mas eu resolvi apenas confiar no operacional. Então meu preço médio está aqui no meio e o meu preço final está aqui embaixo, acreditando que ele vai fechar o gap até o final do mês, né? E vai fazer descansar um pouco talvez aqui nesse VWAP semanal. E quando você traça o alvo fibro nessa última perna maior que ele fez aqui de queda, o alvo bate exatamente aqui, ó. O último alvo bate exatamente no meu take, ou seja, isso me deixa mais tranquilo em saber que eu estou dentro da operação. Então aqui agora ele começa a trabalhar, né, ainda fez um fundo mais baixo que o fundo anterior. A expectativa de hoje aqui para saber que ele vai reverter ou não vai reverter é apenas que ele não pode romper esse topo, porque aqui a gente tem um VWAP semanal desse mês atual, né, ele tem que trabalhar sempre abaixo desse VWAP para me confirmar que ele vai vir buscar fechamento do gap de VWAP mensal, tá? Então, quando a gente abre posição dentro do mês, se eu tivesse aberto uma posição apenas aqui em cima, que estava distante dessa VWAP e tal, né, seria mais confortável, né? Mas aqui ele não chegou a distanciar tanto para cima da VWAP mensal, nem da VWAP semanal. Então aqui não teria entrada, né? A entrada ocorreu aqui, dentro do operacional. Mas eu tenho que estar ciente dos riscos, e os riscos é esse, a gente ficar trabalhando com um aspecto negativo grande até que ele volte para sua margem, né, de conforto, como está acontecendo agora. Agora ele está trabalhando abaixo da média de 200, abaixo da média VWAP mensal, abaixo da VWAP semanal, e agora é só esperar realmente ele chegar aqui embaixo, começar a pegar minhas saídas parciais, diminuir meu risco até chegar meu take final aqui, tá? Se acaso ele pegar aqui minha parcial, eu até aguardo que ele suba de novo para a VWAP, e aqui na verdade eu estou até aguardando que ele suba para a VWAP mensal novamente para me fazer uma nova venda aqui, para trazer meu médio um pouco mais próximo por preço, para ele começar a trabalhar meu preço no positivo, tá bom? Então apenas cautela e atenção para esses pontos. Se vocês tiverem mais dúvidas e perguntas sobre esse operacional, basta comentar aqui embaixo, porque eu posso gravar novos vídeos. Valeu!